Fala galera, mais um dia, mais um vídeo pro canal. E para manter o compromisso de todo dia lançar um vídeo novo, o título ou o tema, o assunto que eu vou falar hoje é sobre o que eu diria pro Darwin de 2021, ou talvez de 2020, quando ele estava se preparando para mudar para o Canadá. O que eu diria para ele? Então vamos lá. Qual era a realidade do Darwin e da Jasmine em 2020 e 2021? E caso você se identifique nessa realidade, talvez teria sido o que nós tivéssemos feito antes. E aí, assim, esse vídeo mais uma vez não tem roteiro, né? Uma coisa totalmente da minha cabeça, uma coisa espontânea. Mas a primeira coisa que eu diria, ou eu tentaria, seria, ao invés de fazer uma mudança tão grande assim, mudar para um novo país é uma grande mudança, você não pode ignorar isso de forma alguma. O que eu teria feito seria talvez tentar a vida num outro estado do Brasil. Talvez eu teria ido para o sul. Eu e a minha esposa, a gente em 2020, 2021, e aí isso já até trata um pouco da nossa realidade na época. Bom, a gente tinha um carro excelente e a gente também tinha uma caminhoneta, né? A categoria correta dela. A gente tinha uma Pajero Dakar e a gente tinha uma BMW 328, 328 na época. Eram ótimos carros. E aí a gente gostava muito de viajar, a gente amava esse carro. E a gente viajou pelo Brasil, a gente conheceu o sul, a gente foi pro sul em 2020 e 2021. A gente rodou mais ou menos 10 mil quilômetros. A gente passou por Minas, São Paulo. A gente desceu, Minas, São Paulo, a gente desceu Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E depois a gente voltou pelo mesmo caminho. Uma das vezes a gente foi para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Enfim, a gente conhece bastante estados no Brasil. A gente já viajou por todo o Nordeste. E quando a gente estava nutrindo a ideia de voltar para o Brasil, a gente considerava bastante Santa Catarina, provavelmente talvez Paraná ou interior de São Paulo. Por quê? Porque são estados mais desenvolvidos. E aí num outro vídeo, quando eu tratar de imigração, eu vou trazer talvez um pouco das razões ou motivos porque esses estados são mais desenvolvidos. E assim, de uma maneira superficial, né, ou de uma resposta mais fácil, é de que a colonização ou a cultura nesses estados são diferentes. Então, provavelmente o que a gente teria feito antes de talvez tentar uma vida num outro país era ter tentado a vida num outro estado. Provavelmente não resolve todos os problemas, talvez não resolva tudo que você não goste no Brasil, não resolveria tudo que nós não gostamos no Brasil ainda, mas, para ser sincero com vocês, a vida talvez não fosse tão amarga, não teria sido tão doce, mas também não teria sido tão amarga, por assim dizer. Então é o seguinte, talvez tentar uma vida no outro estado, ou se você já conhece essa realidade, talvez o próximo passo seja de fato ir para um outro país. Mas por que eu estou dizendo isso? As pessoas elas focam tanto na vida, num futuro distante ou numa realidade que ela não faz parte, e acaba que essa realidade ela não transparece, ela não corresponde ao que de fato é realidade. Então assim, o que acontece muito, as pessoas elas imigram para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Europa, seja lá, sei lá, Portugal, Espanha, Inglaterra e Irlanda, e quando elas se deparam com a realidade, aquelas ilusões que elas foram construídas ao longo do tempo, inclusive através de vídeos como esse, elas caem por terra.
principalmente porque a gente acaba focando demais no lado bom, ou nas coisas que nós nos identificamos, nas coisas que nós gostamos, nas coisas que nós gostaríamos que fosse ser diferente, e a gente ignora o lado negativo, ou as coisas ruins. E isso acontece de tal maneira que quando a gente lida com esse aspecto negativo, a gente provavelmente não está preparado o suficiente para superar esses desafios, que eles vão acontecer. A gente pode até pensar que a gente está completamente ciente e preparado, mas se você não tiver boas estruturas, você pode se frustrar bastante. E aí, que tipo de desafio, que tipo de problema pode acontecer? Bom, primeiro, que eu já vi acontecer é a pessoa não faz um planejamento financeiro adequado para mudar para esses países, porque simplesmente alguém pintou na internet de que assim que você pisar nesse país novo, você vai ter um emprego garantido, você vai ter mais estabilidade, você vai ter um poder aquisitivo alto, vai te sobrar muito mais dinheiro. E aí você ignora que no Brasil você tinha talvez vasta experiência numa área, talvez você já ocupava aí uma posição sênior numa empresa, e aí você ignora o fato de que você está começando do zero, uma nova vida, você é praticamente um bebê num novo país. É óbvio, é claro que existem pessoas que são extremamente qualificadas, às vezes o tipo de emprego que elas já executam no Brasil, e aí a gente pode citar essa galera de TI e tudo mais, que elas já estão amplamente e completamente já adaptada a trabalhar no estrangeiro, mesmo às vezes estando no Brasil. Então assim, vamos ignorar esse fato, vamos supor que você é uma pessoa comum, a maioria. Então você começa do zero. O que pode te frustrar? As dificuldades de se relacionar, do idioma. Talvez você não seja tão bom quanto você imagina. E aí passa pra frustração financeira, que é o quê? Às vezes você estava esperando ganhar um salário X, e aí você já pensava em trocar de celular, comprar roupas novas, comprar o melhor tênis o tênis do ano, viajar pro Brasil todo ano, e nada dessas coisas ela acontece. Talvez seja a primeira realidade difícil de engolir. E aí acontece que depois de 2, 3 anos a saudade aperta, aquela nostalgia que você viveu, daquilo que você viveu, ela começa a aflorar, e aí a saudade que aperta o seu coração te faz pensar: poxa, tudo que eu vivi no passado, tudo que eu tinha, era muito melhor do que eu vivo agora. Isso acontece, tá? Nós, seres humanos, somos movidos mais pelas emoções do que pela razão. Então, isso vai te pegar, isso vai te impactar. Mas assim, eu tô 100% ciente de que existem testemunhos de ambos os lados. Pessoas que tudo dá certo na primeira semana, no primeiro dia. Nada disso do que eu falei, nada desse retrato ou dessa pintura que eu pintei aqui, ela acontece. E aí tem gente que vai virar e vai falar pra você que eu tô completamente errado, de que a vida dela sempre foi um sucesso, que a vida dela mudou da água pro vinho. Bom, o que eu tô querendo dizer pra vocês aqui é uma outra realidade, talvez da maioria, e que você não escute tanto assim, com tanta frequência na internet, seja vindo pro Canadá, pros Estados Unidos ou Europa. Não se engane, pessoas nos Estados Unidos têm tanta vontade quanto pessoas que estão aqui no Canadá ou nos Estados Unidos ou na Europa. Elas querem voltar pro Brasil. Tem muita gente assim, voltam e são mais felizes no Brasil. Não se engane, talvez você seja uma dessas pessoas, talvez você não se encaixe aqui. Tanto é que se você for all in, se você for com tudo, investir 100% do seu capital, não deixar nenhuma reserva, usando aquela expressão que é famosa no inglês, né? Você queimar todas as pontes passadas, queimar as pontes, não tem como voltar mais atrás, é aquilo ali, pronto. Você pode se arrepender. E aí eu vou retratar, na verdade, uma pequena experiência minha, que talvez dê luz pra você. O que aconteceu?
na época de 2020 e 2021, principalmente 21, o real tava perdendo valor. O que eu fiz foi uma decisão minha, errada. Foi que eu pensei, bom, a desvalorização do real vai acontecer de uma maneira tão forte que vai ser melhor eu ter todo o meu capital em moeda estrangeira, em dólar, porque a desvalorização vai compensar o retorno que eu teria se eu estivesse aplicando o dinheiro em renda fixa. Resultado: se eu tivesse aplicado em renda fixa, eu teria sido uma pessoa não 100%, mas 200, 300% mais feliz. Estaria com um bom dinheiro dando retorno todo mês. Porque eu transferi o dinheiro em dólar, ele não significa grandes coisas aqui, e a renda fixa rende nada por mês, 0%. E o dinheiro que eu tenho em capital, que eu aplico em ações, enfim, são fundos, né? Não aplico diretamente em fundos estrangeiros. Me dá um retorno pequeno, não é tanto dinheiro assim, até porque eu tenho que deixar um dinheiro de emergência para 6 meses no mínimo, caso alguma coisa aconteça. Então, assim, nesse cenário, são coisas que eu levantaria, eu diria pro Darwin daquela época. Primeiro, não seguir tantas tendências econômicas, eu teria sido mais prudente com isso, porque não tomei a melhor decisão, porque eu escutei demais, principalmente o extremo de um lado da moeda, segui meu instinto e deu errado. Outra coisa que eu diria pro Darwin de 2020 e 2021, você não está preparado, o seu inglês ainda não está pronto, você não está preparado o bastante para conseguir boas vagas de emprego. Eu já disse em um outro vídeo, mas o idioma é algo crucial, claro que todo mundo sabe disso, mas talvez o seu inglês não seja tão bom assim para pegar vagas com um bom salário. Você vai precisar refinar o seu inglês, talvez a vivência do dia a dia que vá destravar isso em você, na sua mente, fazer com que ela funcione em inglês. Não sei, eu sempre tive dificuldade com inglês, nunca foi uma habilidade natural minha, idiomas. Então, assim, eu confesso pra vocês que naturalmente seria mais difícil pra mim. Então, assim, galera, eu preciso ir agora. Vou gravar a parte 2 desse vídeo em breve. Valeu!